Irmãos, quantos estão gostando dos estudos de terça aí? Amém? É uma bênção, né? Pastor Elner está ministrando uma terça, eu ministro na outra. Aí vocês não enjoam da gente, né? E o estudo que eu estou dando é sobre as alianças de Deus com os homens. Esse estudo é um estudo que serve para você, para nós, entendermos a Bíblia como um todo, no geral. Para nós termos um entendimento a respeito das coisas que Deus deixou para pessoas em determinadas épocas. Então a primeira aliança que nós estudamos foi a aliança com Adão no Éden. A aliança de Adão com Adão no Éden, chamada de aliança edênica, teve as peculiaridades dela, teve o juízo dela, teve as condições dela, mas ela teve fim quando o homem caiu, quando o homem pecou. Dali Deus estabelece uma nova aliança com Adão, agora fora do Éden. E essa aliança veio, também teve suas peculiaridades, também teve o juízo, né? Mas ela também teve fim. Isso não quer dizer que a gente não deve ler a Bíblia em Gênesis, por exemplo, onde tem essas alianças, que isso não sirva para nós. Não é isso. Claro que serve para nós hoje, entendeu? Mas tem coisas, peculiaridades de lá que são para eles lá. Hoje nós vamos estudar a respeito da aliança de Deus com Noé, que foi depois do dilúvio, quando Deus derramou o julgamento deles sobre a terra, e veio o dilúvio, porque Deus arrependeu de ter feito o homem, mas Deus viu um justo, que era Noé, e Deus salva Noé e a sua casa. E quando Deus salva Noé e a sua casa, e eles passam pelo dilúvio, Deus, assim que acaba o dilúvio, que eles descem, Deus faz uma nova aliança com eles. E essa aliança de Deus com Noé, que nós vamos estudar hoje. É igual eu estava explicando, irmãos, tem coisas em determinadas alianças que não servem para nós mais. Só que não adianta a gente falar assim, mas por que não serve? Aí a pessoa fala assim, não, é porque estava no Velho Testamento. Não, não é porque estava no Velho Testamento. É porque foi peculiaridade de Deus naquela aliança. Entendeu? Não é porque está no Velho. Então eu vou ter que desprezar o Velho Testamento de forma nenhuma. Só que quando você lê com entendimento, aí você não é enganado. Amém? Por isso que esses estudos das alianças são importantíssimas para a vida cristã. Paulo falou assim que nós não poderíamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Existe ventos de doutrina hoje? O que mais tem é vento de doutrina hoje. Tem doutrina de tudo quanto é jeito. E qual que a gente vai seguir? Qual doutrina que a gente vai obedecer? Esse que é o problema hoje das igrejas. É isso que está fazendo divisão entre igreja e igreja. As doutrinas que cada uma está obedecendo. Muitas doutrinas nem tem na Bíblia. São doutrinas de homens mesmo. Coisas do homem. E a gente sabe que nós, cristãos, devemos viver sob a direção do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Amém? Se alguém falar alguma coisa que está fora da palavra, nós não devemos obedecer. É melhor você agradar a Deus do que você agradar o homem. Só que como é que a gente vai saber se aquilo que a pessoa está falando está dentro da palavra ou não? Como é que a gente vai saber se aquilo que a pessoa está falando serve para nós hoje ou não? E é isso que a gente precisa entender. Por exemplo, a gente estava conversando aqui a respeito de animais, que na lei tinha determinados animais que não se poderia comer. Porco mesmo era um dos animais que não poderia ser comido. Hoje pode comer porco? Aí pode, mas como é que a gente vai mostrar isso na Bíblia? É isso que é o X da questão. A gente não pode só falar que pode, a gente tem que falar que pode e mostrar por que pode, para que não tenha dúvida na sua vida. Porque não adianta só falar, não pode. Então me mostra onde que fala que pode. Porque a nossa direção vem da palavra de Deus, não pode sair de mim. Amém? Mas você é o pastor da igreja. Mas existem muitos falsos pastores. A Bíblia alerta contra os falsos pastores, contra os falsos mestres, contra os falsos apóstolos. Não é verdade? Então abra sua Bíblia em Gênesis, o capítulo 6. Quem quiser o estudo da aliança edênica e o estudo da aliança adâmica, está no canal do YouTube da igreja, tá? Se você quiser ir lá e ouvir, você pode ir lá e ouvir esses dois estudos. Acharam Gênesis 6:18? Olha o que Deus fala aqui para Noé. Contigo, porém, estabelecerei a minha
aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para a conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então Deus avisa a Noé que vai falar assim: olha, com você eu vou estabelecer uma aliança, para vocês verem que o negócio da aliança é verdadeiro, eu não estou inventando. E aí quais são as condições dessa aliança? Vai lá para Gênesis 8, versículo 20 até o 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Então a primeira coisa que Deus fez, Deus falou: não vou mais ferir os animais, e eu não vou mais amaldiçoar a terra, não virá mais maldição sobre a terra, e eu não vou mais ferir os animais. Foi o primeiro termo dessa nova aliança de Deus com Noé. Deus fez com ele, porque Deus antes havia ferido os animais, matado os animais, e a terra se tornou maldita por causa do homem. Mas aqui Deus já muda a condição agora. No versículo 22, fala assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então aqui Deus está estabelecendo mais duas coisas: a lei da colheita, que o homem plantar, o homem vai colher. E Deus está estabelecendo também o que? As estações do ano: frio, calor, inverno, outono, verão, primavera. Até então não tinha, mas Deus estabeleceu a partir dessa aliança com Noé. No capítulo 9, versículo 1, fala assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha o que Deus fala para eles: sede fecundos. Deus abençoou eles com fecundidade. Deus não deu esterilidade para eles. Deus falou: vocês são fecundos. Depois Deus falou: multiplicai-vos, ou seja, tenham filhos, criem famílias. E depois ele fala: enchei a terra. Então era a ordem de Deus para eles: ser fecundo, multiplicar e encher o quê? A terra. Nós vamos ver que daqui a pouco que o juízo de Deus veio sobre esse povo aqui, porque eles não obedeceram isso aqui. Eles não quiseram encher a terra. Versículo 7, Deus fala: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Aqui Deus está confirmando essa condição, esse termo que eles deveriam obedecer. No versículo 2 de Gênesis 9, 2, Deus fala assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Então Deus estava dando ao homem domínio sobre os animais, sobre os peixes, sobre os répteis. Deus falou: todos os animais vão ter medo de vocês. Hoje é assim, irmãos? Hoje todos os animais têm medo do homem? Tem ou não tem? Se você der de cara com um leão, o leão vai ficar com medo de você? Pois é. Então Deus colocou medo nos animais em relação aos homens. Versículo 3: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Nós vimos que na aliança passada o homem comia só o quê? O homem só comia frutas e ervas, plantas. O homem não comia carne, na aliança que Deus fez com Adão. Mas agora Deus fala: tudo que se move ser-lhe-á por alimento. Aí deixa eu perguntar para vocês: o porco se move? Ele podia comer porco? Podia ou não podia? Ele está falando: tudo que se move ser-vos-á por alimento. Então pode. É agora, nessa aliança que eu estou falando, né? Então o homem podia comer porco, na aliança que Deus fez com Noé. Na aliança que Deus fez com Moisés já não podia. Então são peculiaridades de uma aliança que não serve para outra. É por isso que muitas vezes a gente vai ler uma coisa em um livro, vai ler uma coisa em outro livro, e a gente fala: mas isso aqui está dando contradição. É por isso que a gente precisa entender as alianças de Deus com os homens, porque senão a gente fica, irmão, embananado. A gente fica sem saber o que seguir. É verdade ou não é? Vamos continuar aqui no versículo 3. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis.
Então Deus falou, vocês podem comer carne, mas se a carne tiver sangue, vocês não comam. Versículo 5, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Está vendo, irmãos? Se alguém comesse sangue, Deus requereria a vida da pessoa. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Deixa eu te perguntar uma coisa, hoje se você comer sangue, Deus vai requerer sua vida? Não. Hoje se você comer sangue, Deus vai te fulminar? Vai ou não vai? Vai não. Boa pergunta. Hoje pode comer sangue? Isso é uma coisa que nós vamos responder lá na Nova Aliança, tá bom? Que eu vou ter que embasar a minha resposta, certo? Se alguém derramar, olha só o versículo 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, se eu matar um homem, eu devo ser morto por outro homem. Hoje funciona assim? Não funciona. Na graça funciona assim? Não. Vocês estão vendo a diferença entre as alianças? Por que tem coisas que servem para nós e tem coisas que não servem para nós? E a gente precisa entender isso, estudar mesmo, para a gente poder saber o que nós podemos fazer hoje e o que nós não podemos. Só que quando chegar lá na nova aliança, eu vou ter que falar muitas coisas e embasar muitas coisas, para vocês poderem entender, certo? Versículo 8, disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. E sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Qual que era o sinal então dessa aliança de Deus com Noé? O arco-íris. O arco-íris era o sinal da aliança que Deus fez com Noé, que Deus não mais destruiria a terra e nem os animais com o dilúvio. Capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Lembra que Deus falou para o homem, vocês são fecundos, multipliquem e se espalhem. Foi ou não foi? E o que é que o homem fez agora? Se juntaram, falaram assim, vamos construir uma cidade, vamos ficar aqui, e não, para que nós não sejamos espalhados, a gente ficar unido. Mas Deus mandou eles se espalhar. E aí o que é que aconteceu na vida deles? Veio o quê? O juízo de Deus. E toda aliança tem um juízo. E qual foi esse juízo? Vamos continuar lendo o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então Deus falou assim, olha, eu falei para vocês se espalharem, vocês querem ficar junto? Então peraí que eu vou dar um jeito. Deus desceu
confundiu a linguagem deles e mandou cada um para um lado. Então veio o juízo de Deus, e o homem, a partir desse momento, passou a ter várias línguas, e passou a habitar em vários lugares na terra. Amém? Então essa foi a aliança de Deus, que Deus fez com Noé, e esse foi o juízo de Deus.